E com vocês, mais um Papo com Seminarista. Mais uma vez, é sempre bom estar com vocês que nos escutam na Rádio Excelsior, em casa e também no YouTube da nossa querida Arquidiocese de Salvador. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. E aqui conosco nesta tarde de sábado, fique conosco neste Papo com Seminarista, que hoje está incrível. Hoje o nosso convidado aqui é fantástico e vai ter muita coisa, muita história para contar, viu? Ele vem de longe, lá de Vitória da Conquista, e está aqui hoje em nossa arquidiocese, mas ele vai contar a história dele. Queria mandar então um abraço para todos que nos acompanham, Paulo. Muita gente está nos acompanhando. E comentando bastante. Verdade. Muita gente incentivando o nosso trabalho, isso é tão importante para a gente. Então você que está aí assistindo no YouTube, compartilha, clica muito aí, dá muito like aí, deixa bastante comentário. Você também que gosta desse padre que está aqui hoje, compartilha para todo mundo. Manda lá para Vitória da Conquista, manda lá o Brasil. Verdade. O Brasil todo. E ele tem, Vitória da Conquista, Belo Campo, Tarantino. Tem tanto lugar que esse padre já passou. Já está apresentando o padre. Já está apresentando. É verdade. Já falou até que é padre. Sem mais delongas, no Papo com Seminarista desta semana, estamos com Padre Fernando Pedrosa. Seja bem-vindo, padre. Paulo, obrigado pelo convite, né? Então, estou aqui. Cuidado com o que vai perguntar. É verdade, Paulo. Porque eu sou muito de responder aquilo que me pergunta, então vai peneirando aí, vai para poder... E aqui é sem corte, aqui vai direto. É a primeira vez, padre, no podcast? Aqui sim, é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu tenho escutado, né? Inclusive... Eu escutei a entrevista com o meu amigo, o Padre Jorge, tá? Gostou? Fabuloso aquele menino, eu sempre gostei dele. E, meu Deus, foi muito bom. Que bom. Eu recomendo, escutar o Padre Jorge, vai gostar dele. Ele teve várias falas assim que foram muito impactantes. Teve mesmo. Uma da ministra que ele falou sobre os ministros, né, a importância de ser ministro, Salvador. Não apenas por amizade com o padre, mas aqueles mesmo que levam a comunhão aos enfermos, aqueles que necessitam. Então, padre, desde já queria agradecer mais uma vez a sua presença e queria perguntar ao senhor quem é o Padre Fernando? Uma pergunta simples, mas difícil, filosófica. A questão é como eu me vejo, ou tem duas falas, Pablo, é o modo como eu me vejo e o modo como me apresento para as pessoas, né? Então, tem aquele padre, aquela pessoa, aquele homem que é mais, como eu posso dizer, que aprendeu a lidar com as situações, com as pessoas. Tem esse homem, mas tem um outro, Fernando, que é muito com ele, que é o homem do questionamento, da inquietude, do inconformismo. Existe uma pessoa que é realmente inquieta, né? Uma pessoa que, não vou falar que eu busco respostas, mas eu tento compreender o mundo onde eu me encontro, sabe? A fase de vida que eu estou agora. E isso, para mim, vai me projetando para a vida e para o meu sacerdócio, para a pessoa que eu sou. Mas isso é uma construção, tá? O Fernando de hoje não é o Fernando, assim, a compreensão do Fernando de ontem. A pessoa é a mesma, mas o modo como eu me vejo, o modo como eu me compreendo, o modo como eu me coloco no mundo, hoje eu posso dizer que eu sou também, nessa relação, um homem mais tranquilo, mais sereno. Nos dias de hoje, eu posso dizer que eu tenho aprendido muita coisa. Então, essa nossa experiência de vida vai nos ajudando a pincelar a nossa imagem, sabe? Ter um novo conhecimento da nossa alma, da nossa vida. Eu acho que hoje eu, Fernando, eu estou nessa descoberta, sabe, do homem que eu sou e do homem que eu quero ser lá no futuro, tá? Eu sempre falo isso nas minhas missas. Eu não quero chegar aos 80 com a cabeça que eu tenho e com o homem que eu sou hoje. Eu quero chegar aos meus 80 anos com um homem de 80, com a cabeça de homem de 80. E também eu não quero ter a idade que eu tenho hoje, 58 anos, estar pensando e agindo como um homem de 40, né?
Se eu estiver, eu estou assim, passando vergonha. Então, eu acho que eu sou um homem do meu tempo. É isso. Ixi, é verdade. Tá vendo que o papo hoje vai ser bom, viu, gente? Tem conteúdo. Hoje muito. tem. Padre, esse Fernando de hoje não é o Fernando de antigamente. E assim, o que levou o senhor a tomar essa decisão de ser padre? Porque não é uma escolha simples. Geralmente nas famílias, os pais desejam que seus filhos sejam médicos, engenheiros, advogados. Padre geralmente é a última coisa. Dentro da sua família já existia essa inclinação à fé católica? Pablo, deixa eu te falar, tá, Paulo? Quando a gente é jovem, a gente vai para o grupo de jovens, né? E eu tive um grande amigo, ainda é meu amigo, o padre Luiz Orlando. Ele era capuchinho, a minha paróquia é capuchinho, em Vitória da Conquista. E naquela época eu fiquei encantado, né, com aquilo que eu ouvia na igreja, porque a nossa fé ela é despertada no altar, nas nossas relações com a comunidade. Então, naquela época, o Frei Luiz Orlando, ele era o meu pároco, e eu ficava encantado, né, com o modo como ele celebrava, participava do grupo de jovens, ia para namorar, para estar, aquela coisa. E, de repente, eu comecei a me ver apaixonado, né, por aquela fala, por aquele anúncio. Quem celebra comigo sabe, eu falo muito do reino de Deus. Não é uma coisa que é de agora, é de muito tempo, eu vivo nessa esperança de um reino, né? É um reino que se constrói todos os dias. E aquilo me motivou muito, 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 muito. Tá? Eu entrei nos capuchinhos, e aí meu pai, na época, adoeceu, eu precisei sair. Aí eu entrei de novo. E aí eu saí, e aí quando eu estava pretendendo retornar para os capuchinhos, foi quando eu fiquei amigo de Dom Celso, né? Ele ia sempre celebrar na minha paróquia, e naquela época eu já sabia dirigir, eu ia buscá-lo na sua casa. E não só buscá-lo para celebrar na minha paróquia, como também Dom Celso, fiz amizade com ele. Ele ia celebrar na zona rural, nas comunidades daquela época, e o motorista dele trabalhava de segunda a sexta. Sábado, Dom Celso ficava sempre pedindo alguém para poder dirigir para ele. E aí ele me chamava, eu pedia licença no meu trabalho, o meu patrão às vezes ficava incomodado, não estava mais interessado em ficar lá trabalhando, então ele só comunicava que eu ia sair com o meu bispo. Então eu pagava tudo, né? Dava tudo para estar ao lado de Dom Celso, né? Então eu fiquei muito amigo de Dom Celso. Quando eu estava pretendendo voltar para os capuchinhos, ele me deu um ultimato. Ele falou assim: Fernando, por que você não fica conosco? Eu falei: meu Deus do céu, né? Eu falei, aí eu ia para dar um fora nele. Eu falei: mas Dom Celso, eu não sei se eu quero ser padre, eu não sei se eu tenho vocação. Aí ele falou bem assim: eu também não sei se eu vou morrer bispo, eu não sei se eu vou morrer padre. Eu só sei que eu quero hoje e amanhã a gente quer de novo. Ele me seduziu demais. Aí eu falei: então tá bom, se é assim, pois é, a vida, a vocação é assim, você responde, cada dia você responde um sim, amanhã você não responde por toda a vida, você responde, a cada dia você quer. E você chega, eu falei: meu Deus do céu, e eu penso que é verdade, tá, Pablo? Você não fala um projeto de vida para toda a vida, o projeto é para agora. Porque a gente não sabe se você vai ter aquilo que a gente planeja. Então, se você vive agora, amanhã, se existir, você vive de novo. Uhum. E foi assim, e nesse tempo todo passou, e já se foram 26 anos de ordenado, e aquele tempo todo de formação como vocês estão experimentando. Mas antes teve aquela minha amizade com ele, que foi uma amizade de um tempo muito grande, e eu sempre guardo essa fala dele na minha cabeça. Então, ele é muito presente na minha vida. Então, foi assim que surgiu a minha vocação, tá? Mas a minha vocação surgiu da comunidade, tá? Então, não é assim do nada, como as pessoas pensam. É interessante, porque hoje em dia está muito na moda isso, as pessoas querem ouvir a voz de Deus, acontecer algo mágico, fantástico. Abrir o céu. Dom Sérgio falou justamente isso, que a vocação dele também surgiu nessa experiência de comunidade. É lá que é desenvolvido, é aflorado ali esse desejo de ser não, de fazer uma experiência vocacional, discernir a vocação, né? Porque também entrar no seminário é muito isso, né, padre?
É uma experiência de discernimento ali para saber se realmente essa é a minha vocação. Mas quer dizer que Dom Celso foi seduzindo, e aí o senhor chegou em casa, foi um desafio, um baque para a família? Dom Celso era terrível, tá? Quem passou pelas mãos dele sabe como ele era sedutor. Dom Sérgio conviveu com ele, tá? Dom Sérgio conviveu? Conviveu, Dom Sérgio foi o sucessor dele em Teresina, tá? Dom Celso era fabuloso. Na verdade, Pablo, assim, eu nunca fui um seminarista, um padre assim, de vestir nada assim que me identificasse. Você sabe disso, tá? Então, naquela época, eu nunca gostei assim, de andar muito, de usar túnica, e eu nunca falava muito sobre minha vocação. Minha vocação é muito trabalhada com o Frei Luiz Orlando, a gente que trabalhava muito a vocação. Lá em casa, minha mãe já até desconfiava, mas também eu não falava muito. Mas a primeira vez que eu fui para o seminário, eu trabalhava já naquela época, e aí quando eu falei que eu estava indo para o seminário, minha mãe perguntou assim, mas foi para isso que eu te criei? Eu falei, mulher, mas eu não estou te perguntando nada, né? Eu estou indo, né? Foi assim. Pronto, aí foi quando eu retornei, meu pai adoeceu. Aí quando eu voltei, eu já estava mais amadurecido a minha vocação. Eu falei que queria ir. E aí minha mãe realmente, de novo, olha, minha mãe é uma mulher de igreja, tá? Minha mãe sempre foi muito de igreja, de Legião de Maria e aquelas coisas todas. E aí ela colocou, né, as suas imposições. Aí meu pai falou assim, não, deixa o menino ir, seguir a vida dele. Meu pai, que quase não era de igreja, né? E meu pai foi a pessoa que eu mais tive apoio, foi dele na época, né? Então ele falou, não, deixa o menino ir. Até me deu dinheiro para que eu pudesse ir, tá? Então são coisas assim na nossa vida que a gente não entende, entendeu, rapaz? Como a vocação vai se solidificando, e depois aquele desejo, sabe? Quando você é seduzido, você nega o tempo todo, mas a cabeça fica lá, a consciência machucando o tempo todo, fazendo aquela cobrança. E eu ficava, mas eu não vejo razão para ir. Eu dizia sempre isso, tá? Mas eu não quero isso mais para minha vida. Eu vou trabalhar, e eu trabalhava. E na minha terceira volta para o seminário, que foi para a Diocese de Vitória da Conquista, eu estava certo do que eu queria, né? É isso que eu quero. E depois, para poder sair do meu emprego, meu patrão não queria me dar demissão, né? Então eu abandonei o emprego. Deixou tudo, perdeu todos os tempos. Sabe? Eu abandonei, falei assim, não, já que você não me demite. E aí eu ia fazer filosofia, e aí ele me pediu para que eu trabalhasse só um turno. Então tá bom. E aí eu tinha um reitor, padre Bruno Baldatti, né? Bruno foi uma pessoa assim, Bruno era uma pessoa fabulosa. Bruno não tinha, eu posso dizer, não tinha teto, ele falava o que pensava, ele era muito direto, uma pessoa assim que brigava e depois que ele fumava um cigarro, como se nada tivesse acontecido. Então, Bruno tinha uma coisa assim, tinha uma compreensão humana muito grande. Aí Bruno falou assim, Fernandinho, você vai ficar na sua casa, quando você decidir de fato ir para o seminário, você vem. Então tá bom, Bruno. Aí eu fiquei estudando o primeiro ano de filosofia e trabalhando. Aí eu falei, não, eu quero realmente isso para mim e eu vou. Mas foi, como posso dizer, a minha decisão foi uma decisão muito difícil para mim, tá? Porque eu arrimo de família, aí meu pai adoeceu de novo, e deixar minha casa para ir para o seminário é deixar de ajudar em casa, né? Verdade. Então não foi assim, uma experiência fácil. Então, já que eu tinha que tomar essa decisão, então eu tinha que levar muito a sério aquilo que eu estava vivendo. Então é por aí. E foi esse o caminho, tá? E os desafios todos. E muito grande. Eu fiquei preso em uma fala do senhor antes. O sim, ele é diário. Todos os dias nós temos que dizer assim, não adianta fazer planos para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O sim é a cada dia. A gente escuta muito do povo, matar um leão a cada dia, vencer cada problema todos os dias. Mas, padre, esse foi um comentário porque eu fiquei preso também nele. O senhor falou que é do clero de Vitória da Conquista, que entrou em Vitória da Conquista. Tem um seminário propedêutico lá, próprio? Como foi essa ida ao seminário em Vitória da Conquista? Na época que eu fui para o nosso seminário, né,
assim, que eu fui para ficar, Conquista nunca teve propedêutico, tá? Já entrava logo na filosofia, era assim com Dom Celso, tá? Lá não tinha naquela época aquela ideia de seminário menor já não existia mais, propedêutico também já não. Depois retornou, né? Já depois de muito tempo. Então, e Vitória da Conquista, naquela época nós tínhamos um seminário que era subregional. Então era a Diocese de Jequié, Conquista, Caetité e Livramento. 4 dioceses em Vitória da Conquista, e também tinha Bom Jesus da Lapa. Depois Bom Jesus da Lapa saiu, e depois nós fomos para Belo Horizonte fazer teologia. Nós tínhamos um seminário lá, então era muito direcionado, tá? Mas na época também que eu entrei no seminário, as pessoas já eram mais maduras, entendeu? Em Conquista foi um celeiro muito bom de vocações, mas as pessoas que entraram e entravam eram pessoas mais, os meninos mais. Também, eu também penso que naquela época era um outro modo, sabe, rapaz? De lidar com de isso. Lidar, eu fui para o seminário, né? Quando eu fui pensei em ir para o seminário, voltar para o seminário. Então, eu faço parte do grupo de jovens. E o Frei Luiz falou assim: Fernando, então já que você quer entrar, então vamos fazer uma experiência mais profunda da vocação. E aí ele me entregou uma comunidade para eu tomar conta, né? Lá numa comunidade distante, por nome São Mateus. Zona rural. Não foi na zona rural, mas foi num bairro muito distante. Hoje nem tanto, mas na época era uma comunidade distante. Então eu trabalhei nessa comunidade uns 3 anos, entendeu? Então foi assim, foi uma experiência muito boa. Naquela época era uma realidade muito difícil, porque Vitória da Conquista lá tinha uma experiência assim de pobreza muito grande naquela comunidade. Naquela época existia o Vale Leite, que havia toda aquela campanha política para manter as pessoas dependentes, e se administrava tudo isso. Depois já tinha um sonho de uma comunidade, de uma sociedade mais livre, mais libertadora. Era um pensamento da época, e aquilo mexia muito comigo, porque você ia para uma comunidade de pessoas simples, já na periferia, de uma comunidade mais de gente preta. Na periferia sempre foi muito difícil, tá? Lá estão os mais pobres, os mais pretos, se bem que a minha cidade é uma cidade relativamente branca. Então, era uma realidade muito difícil. Naquela época também matava muita gente preta, né? Naquela época tinha um sujeito que era um delegado, que ele era terrível. Eu me lembro que Dom Celso muitas vezes entrou em confronto com ele, tá? Então, mas a nossa sociedade também ela é muito negligente, sabe? Ela põe esparadrapo na boca, ela se cala a gente da conveniência. E eu convivi com pessoas que tinham realmente um grito na voz. E aquilo mexia muito comigo, tá? Mesmo porque eu sempre compreendi a fé como uma expressão social, né? A minha fé não é só para mim, é para mim e para o outro, né? Porque a minha fé é a fé da igreja, não é a fé do meu achismo, do meu intimismo. E esse é um pensamento que eu me preocupo muito hoje, tá? Se a nossa fé, se a nossa oração não é uma oração da comunidade, e a oração da comunidade também não é a minha oração, você vai viver numa igreja muito à parte. Então, é dentro desse contexto que a gente vai maturando a vocação, né? E aí estava muito certo na minha cabeça, muito claro, é isso que eu quero para mim. Então, eu nunca tive dúvida disso. Então, esse assim. jeito de ser do senhor, o senhor levou para o ministério também essa consciência, essa luta pelos menos assim, pelas pessoas mais indefesas, né, de condições sociais mais baixas. O senhor sempre teve essa consciência assim no ministério do senhor também, nos primeiros anos ali, de maneira especial? Pablo, eu já te falei isso uma vez, eu vou repetir aqui. A diocese tem muita cara do seu bispo, tá? Então, eu morei num seminário que o meu bispo morava dentro do seminário, Dom Celso, tá? Ele, a mãe dele. Então, Dom Celso tinha vindo de uma experiência de igreja na época da ação católica. Dom Celso era um homem muito articulado, um homem de uma fala muito boa. E Dom Celso tinha uma fala social que era realmente
que você tinha desejo de escutar aquilo, causava em você assim, uma tensão, um desejo de escuta. E depois eu ia muito à Cúria ver Dom Celso, conversar com ele. Teve uma cena com o Dom Celso que foi interessante. Lá ele tinha lá um secretário, um rapaz que trabalhava com ele, e lá na Cúria sempre ia pessoas pedir a Dom Celso ajuda. E Dom Celso ele tem um coração muito bom. E aí eu me lembro que foi uma pessoa pedir uma passagem para ir para Pernambuco. E aí o rapaz que trabalhava com ele falou assim: Dom Celso, eu vou comprar a passagem até Feira de Santana. Aí ele falou assim: ô meu filho, eu mandei você, o rapaz vai para onde? Vai para Pernambuco. E como você vai deixá-lo lá em Feira de Santana? Para ele ter que ficar de novo passando essa humilhação de ficar pedindo. Então, veja para onde ele vai e compra a passagem para onde ele vai. Então, o Dom Celso tinha essa coisa, sabe? Então, eu vivi muito isso com o Dom Celso, tá? O Dom Celso tinha aquela coisa de ir às comunidades nossas, e o dinheiro que ele ganhava, ele não gastava, ele deixava lá. Eu falo que eu já via várias vezes o dinheiro lá na mesa dele para quando alguém chegasse, ele dava aquele dinheiro. Então, teve aquela preocupação, né, de ajudar as pessoas, para amenizar a dor das pessoas. E depois aquela fala, daquele anúncio de tornar esse reino de Deus presente, não só na fala, mas de fazer com que as pessoas pudessem compreender como esse reino se estabelecia numa sociedade. E não tem como, falar desse reino se não falar do reino de Deus e do reino para os pobres. Eu me lembro quando Dom Geraldo Lírio foi meu bispo, ele teve uma fala que foi impactante. Ele dizia que uma vez lá no Vaticano, teve uma reunião com os bispos, com os cardeais, né, e o pessoal começou a questionar essa palavra pobre na Bíblia, né? E aí diz que o cardeal Ratzinger disse para eles: olha, a gente pode questionar a palavra pobre no Evangelho, mas ninguém vai poder mudar, porque essa aqui foi uma opção por Jesus, que Jesus fez pelos pobres. Então, a igreja ela tem que fazer uma opção verdadeira pelos pobres. Então, que isso é o Evangelho, tá, Pablo? Mas quando a gente fala de pobre, eu falo muito isso não na questão financeira, daquele que passa fome, daquele que não tem emprego, daquele que não tem saúde. Essa palavra se remete a essas pessoas de modo especial, mas aqueles que são necessitados, sabe? Que você pode ser muito rico e ter necessidade, e você não ter nada e não necessitar de nada. Então, se o reino de Deus não for compreendido a partir dessa via do coração, de uma necessidade que você não vai poder suprir com a força, com o dinheiro, mas com a graça, e a graça também passa por aquilo que é material, a gente não vai compreender esse anúncio. Então, é nesse sentido que a minha vida é pautada, né? E depois a gente corre um risco muito grande de se cansar dessa fala, porque a gente acha que a gente nunca vai conseguir alcançar aquilo que almeja. Eu sinto isso hoje. Né? Uma espécie de utopia, né, padre? Mas né? Que seja uma utopia, mas isso é evangelho, sabe, Paulo? Porque a gente não compreende. E por não compreender, a gente limita o evangelho à nossa inteligência, ao nosso achismo. E eu me perco muito quando Jesus começa a falar, e eu gosto muito de entrar naquela história e me fazer parte daquela história. Como é que eu compreendo aquilo ali? Porque é muito fácil você estar falando para o outro, né? Falando para o outro, dando ordem para o outro. Você está incluído nessa ordem, nessa ordem do fazer. Eu penso muito isso, sabe? Se eu estou incluído também, ou a minha fala é só para o outro, né? Porque é muito fácil você dar ordem. Uhum. Eu estou chegando ao fim da filosofia, escrevi um TCC em Emmanuel Levinas. É um filósofo franco-lituano e ele fala muito sobre a ética da alteridade, e um ponto basilar que ele pega é a própria Bíblia. Essa predileção de Jesus pelos pobres, os órfãos, a viúva e o estrangeiro. Essas 4 características, essas 4 pessoas, e aí ele faz todo um trabalho de que eu sou responsável pelo outro, ainda que o outro não seja responsável por mim, não se sinta responsável. Mas o rosto que se apresenta a mim, ele é um rosto que me leva a uma sensibilização. Eu preciso ir ao encontro. E quando eu abro a porta, estou à porta e bato. Quando eu abro a porta, ele automaticamente entra, invade o meu ser. E aí existe já não é tanto mais eu, mas é eu com o outro, é a minha relação com o outro.
E a gente está pertinho já do Advento, já estamos no Advento, mas pertinho já do Natal. Jesus, ele se encarna como pobre. E as pessoas às vezes esquecem esse ponto, que a fé não é simplesmente, desculpa assim, né, mas os braços abertos o tempo todo, mas a fé, ela é ação. Uma fé sem obras é morta, nos diz Tiago, né, em sua carta. E depois a minha geração foi muito pautada, né, em homens que tinham uma voz contundente, né, neste país e no mundo, né? Assim, a minha teologia foi pautada na fala, num testemunho de Dom Helder. Tem um homem que é fabuloso, que foi o bispo de Dom Walter, Dom Luciano Mendes. Gente, aquele homem, pronunciar o nome dele causava um tremor, né, na igreja. Um homem de uma força, de uma simplicidade, nem tamanho tinha, mas era um homem assim, de uma força. Um Dom Paulo Evaristo, meu Deus do céu, aquele homem tem um escudo né, tem um peito de aço, né? Aquele homem é de uma força. E tantos outros homens que nos levaram a sonhar com um mundo novo, né? E que foi muito mal compreendido também naquela época e ainda hoje, tá? Talvez não houve muitos excessos, mas havia um desejo. Eu falava isso na missa que eu celebrava hoje. A gente tinha uma esperança de um mundo novo a partir do Evangelho. E esses homens, com a inteligência que tinha, com a oração que tinha, fazia com que aquilo ficasse mais claro. E a gente ia para a sala de aula, a gente ficava, uma fala de um Dom Helder, a gente ficava uma semana discutindo, uma fala de Dom Paulo, a gente ficava uma semana discutindo, né? E, meu Deus do céu, tinha homens que falavam e a gente ficava tentando compreender como era aquilo. E aquilo pautou muito a nossa vida, né? De igreja, de essa compreensão de mundo. Né? Mas a gente também sabe que hoje quem influencia os estudantes de teologia e os padres de hoje não são mais esses homens, são outras figuras, né? Que, não falando que são melhores nem são piores, mas é outro pensamento. Tá? Agora, uma coisa eu sei, a exigência de um anúncio para que o reino possa de fato acontecer, não de modo subjetivo, mas de modo concreto. Eu acho que esses homens, tá? eles servem como base para a nossa evangelização. É verdade. Quando eu falava utopia, eu falava no sentido de, assim, às vezes o mundo vai dando uma resposta contrária, né, padre? Assim, às vezes a gente faz de tudo para que a gente perca essa esperança. E, assim, lutar, querer construir este reino de Deus aqui agora no meio de nós, é algo completamente difícil, assim, é um nadar contra a maré. Essa época aí que o senhor falou aí, nessa época, eu já ouvi muito falar, os bispos paravam a Globo, a televisão, uma fala da igreja, um bispo da igreja repercutia no mundo inteiro. No mundo inteiro. Era uma fala muito viva. Para o senhor que vem dessa época e vem passando já, chega nessa época agora, assim, existem também momentos assim de crises, assim, de dizer assim, poxa, a gente sonhava com esse mundo novo, e esse mundo novo agora que a gente anunciou lá atrás, assim, a gente vê talvez uma outra compreensão, um outro jeito de ser, é também um se refazer a cada dia. Como o senhor vê isso, padre? A coisa mais absurda que eu escutei de Dom Celso, que eu não entendi, olha para mim que foi um nó, né, na minha consciência, e realmente eu não entendi. Hoje eu entendo, tá? Quando ele dizia assim, Fernando, ninguém vai ser padre para uma satisfação pessoal, nem para uma realização pessoal. Eu falava, mas como? Você vai estudar, você vai para uma missão, você quer ver o fruto da sua missão, você quer ver crescer. E ele dizia, cuidado. Eu dizia isso para ele, cuidado, porque você vai se frustrar. Por isso que tem um evangelho que eu falo que aquele é o meu evangelho. Aquele é o meu evangelho, quando Jesus manda os discípulos, e aí fala, se não conseguir, bate a poeira e volta. Eu faço, esse é o meu evangelho, para eu não me frustrar, porque eu posso não conseguir. Eu vou tentar, se eu não conseguir, não conseguir. Para que a culpa não seja minha, eu tentei. E Dom Celso dizer isso, porque é tão triste, sabe, meninos, quando a gente está num processo desse, para se autossatisfazer, para ganhar tapinha nos ombros, para poder ser ovacionado,
Cuidado. Por isso que eu já te falo isso, eu não me iludo com mais nada, porque os mesmos tapinhas que você recebe nas costas porque falou aquele que agradou, é a mesma língua que, né, da mão que te bater vai te sacrificar, porque você numa fala não falou aquilo que a pessoa quis ouvir. Então, isso tudo eu vi do meu bispo, sabe? Então, assim, ele foi me sustentando numa fala, e isso me ajuda muito hoje, né? Porque você tem o tempo todo a tentação de trair. Não é um ideal, não é? Mas é um projeto para poder você ter uma vida mais mansa, mais fácil. E eu tenho muito medo, tá, Pablo? Eu fico muito tempo assim, atento de não entrar numa contradição da minha vocação. Porque a vocação, sei lá qual for, né? Sei lá o caminho que você vai, o pensamento que você vai tomar. Só sei que é bom tomar muita consciência para que não seja uma satisfação pessoal, porque você vai se frustrar muito. Se você perguntar aos homens da minha idade que estão na igreja, eles vão dizer a mesma coisa, né? É uma frustração, porque a gente vai chegar a um momento que você vai estar sempre só, você e mais ninguém. Então, se a pessoa não tem essa consciência, ela vai querer uma compensação, ela vai querer um reconhecimento. E a vocação que nós escolhemos, ou que nós aceitamos abraçar, não é bem assim. Porque você vai ser um professor, você vai estudar, você vai ter um bom salário, você vai ser médico, você vai ser um psicólogo, sei lá o que vai ser. Você vai ser padre, você vai ter uma comunidade. E uma comunidade cheia de problemas, mas também cheia de esperança. É um desafio, tá? E se a gente não gostar, né, de viver nessa comunidade, você vai instrumentalizar as pessoas a fazer aquilo que você quer. Eu tenho muito medo disso, né? Pablo conviveu comigo na minha paróquia, eu não sei se eu fiz isso. Eu espero que não, sabe, Pablo? Com certeza não. Eu sempre tive muito medo disso, porque é preciso ter um respeito muito grande pelo outro, pela história do outro, né? O outro não precisa ser aquilo que eu quero, nem deve ser, mas aquilo que o Evangelho está nos chamando, sabe? Talvez eu fiz um caminho muito difícil, um caminho muito longo, poderia ter sido mais curto, mas eu não me arrependo. Mas é esse desafio, tá? Depois a gente vive numa sociedade imediatista, nós nos tornamos intolerantes à dor, à frustração. A gente acha que a religião vai nos contemplar. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. A religião, ela vai me dar consciência que Deus é presente. Mas como? E aí eu gosto muito da passagem do Evangelho, quando Jesus fala que ele vai enviar o Espírito e que ele vai estar no meio de nós, que nós vamos encontrar com ele no outro. Poxa, rapaz, ao mesmo tempo que isso é bonito, mas é muito difícil você compreender isso. Mas é verdade, Deus vai me servir a partir do outro. Você está com sede, você não pode se levantar. Se eu estou aqui e se eu percebo que você está com sede, eu vou te dar. Mas se eu não tenho essa sensibilidade de perceber que você está com sede, você não pode ir pegar água, você vai permanecer com sede. Até morrer. Até morrer. E mas onde é que está Deus que não viu isso? Deus estava aqui, mas eu não dei atenção para que ele pudesse te servir. Então, é nesse sentido, sabe, que a gente precisa ver, pelo menos eu comprei na teologia a minha missão. A missão que é da igreja, que foi confiada a mim. E a partir desse meu pensamento, eu vou me estruturando e eu sou muito feliz na escolha que eu fiz. Isso é bonito de ouvir, padre. É. Se tivesse outra vida, Cara, eu não tenho dúvida. seria padre de novo. Glória a Deus. O senhor falou sobre ser padre não é satisfação própria. Eu passei um ano com o Padre Jorge. O senhor comentou que assistiu o podcast com o Padre Jorge, que não acompanhou. Pode voltar lá e assistir. Papo muito bom. Passei um ano com ele de experiência pastoral e vi coisas que eu nunca imaginei em ver. Nunca, nem sonhava que existia aquela realidade. E eu digo a todo mundo, e falo aqui também agora nas redes sociais, para quem nos escuta, o meu exemplo hoje de serviço na igreja, de diaconia, é Padre Jorge. Eu acho que ele sabe disso já, porque eu já falei para ele. É o meu exemplo de quem vai onde ninguém quer ir.
Depois, Paulo, você vai concluir. É engraçado, sabe, Paulo? Porque você está no meio dos mais pobres. Nós vamos ter o melhor dos pobres. O melhor que os pobres têm para nos dar. Se você vai à casa do pobre, ele vai dar o melhor que ele tem. Se bem que aquilo que ele vai te dar é o que você está dispensando em casa. Mas é o melhor que ele tem. Isso é fabuloso, sabe, cara? Ele nunca vai te dar aquilo que está sobrando. Isso é puro evangelho, sabe? Enquanto em outras camadas você vai receber aquilo que está sobrando. E isso tem um peso, sabe, cara? Tem um significado que é só experimentar. Agora é uma experiência difícil. Foi meu primeiro ano de pastoral, eu estou até meio emocionado, porque é exatamente como o senhor falou. Entrei em várias casas que você via que não tinha condições de... E quando você chega, o principal é o acolhimento. Você está ali, você já é um padre para o povo te dá o melhor. E é uma experiência sem igual. E para mim o que marca também é a experiência dele. A gente conviveu com ele, os seminaristas, só descansava 10 minutos. E olhe lá, não era uma regra. 10, 20 minutos, depois saía. E o lema dele, que o meu cansaço é outro descanso, e eu via isso realmente, era o lema encarnado no sacerdócio, e isso mudou a minha visão de ser padre. Eu vou ser padre para o outro, não é para mim mesmo. E isso foi ampliando. É assim que eu caminho hoje, e me emociona muito. Paulo está aqui emocionado para você que está nos acompanhando agora aqui através da Rádio Excelsior. Paulo está aqui com o coração... Tá mesmo, porque foi uma experiência que me marcou e que eu vou levar para a minha vida toda e no futuro ser um padre do serviço, como o Padre Jorge é. Isso mesmo, cara. Naquela combizinha, e simples, rodava pau da lima. É verdade. Estamos aqui, para você que chegou agora, estamos aqui com o Padre Fernando Pedrosa, ele que é pároco de São Pedro, aqui na Arquidiocese de São Salvador, está aqui conosco nesse bate-papo maravilhoso. Padre, é interessante isso, né? Assim como o Padre Jorge, o senhor fizeram uma opção, os dois fizeram uma opção de vida. E assim, você arca com as consequências da opção que você faz. Todo mundo é assim, daquilo que você fala, daquilo que você pensa. Não é fácil. A chance de se perder é muito grande na vida, porque o senhor, acredito, isso daí sempre o senhor me falou, como me lembro, antes de ir para o seminário, olha, Pablo, lembra sempre de quem você é, de onde você saiu, porque as pessoas vão te... Isso daí fica muito gravado no meu coração também. As pessoas vão te elogiar, vão te colocar nos melhores lugares, mas porque você é seminarista. Quando você não for mais nada, acabou. Aqueles que te amam realmente são um grupo muito seleto e muito pequeno, mas dentro da missão, da tua missão enquanto padre, eu acredito que o senhor viveu vários desafios em várias paróquias diferentes. O senhor tem muita experiência. Eu queria que o senhor contasse um assim interessante assim, que fica marcado no senhor assim, de uma paróquia. O Pablo, assim, eu já passei por momentos dificílimos, sabe? Mas o que mais me marcou na paróquia não foram os momentos difíceis, mas pessoas que eu encontrei. Sabe, porque a gente vai sempre dar com problemas difíceis, né? Sabe, a comunidade, você vai ter lá um público. Você vai ter uma fala de Dom João Bosco, na época ele era o bispo de Diamantina. Ele foi pegar o nosso retiro do Clero de Vitória da Conquista. Eu nem sei mais onde está esse homem, mas ele teve uma fala que eu gostei muito. Ele dizia assim, olha, senhores padres, vocês vão ter 10% na comunidade que vão fazer tudo para vocês. Vocês vão ter 10% que vão odiar vocês. E vocês vão ter 80% que tanto faz vocês ou outro. Bem assim. Bem direto. Então, é porque tem padres que pensam que a comunidade não existe sem ele não existe sem aquela comunidade. São as dependências emocionais, sabe? Que eu acho isso uma loucura. Sabe que a comunidade é ele faz parte dela. É aquela fala, né, de Santo Agostinho, com vocês eu sou batizado. Com vocês, para vocês eu sou bispo, e com vocês eu sou cristão. Então, é para dizer isso, tá? Então, às vezes você acha que você não é absolutamente nada se não for o sinal da graça. Se não for isso, você não é absolutamente nada, você é um boneco. Só isso. E os meus colegas estão me escutando, se vão escutar,
eu reafirmo, é um boneco. Né? Só isso. Sem a graça, nada. Sem a graça, nada. Então, nesse sentido. Então, nós vamos servir uma parcela muito pequena da comunidade. Essas pessoas vão lá, celebra com você, te dá um abraço, mas ela quer a palavra, ela quer a Eucaristia, ela quer a sua oração, ela só quer isso. Se não for você, é outro. Então, eu sempre tive essa consciência. Né? E aí precisa ter também, sabe, Paulo? Porque senão você acha que ele é o seu mundo. E não é. Tá? Então, essa coisa de você poder ser movido, se não é pela fala de um bispo, é pelo vento, é pelo tempo, é por uma doença, é pela morte. Né? Então, você está sempre sendo movido. Verdade. Então, isso é muito bom. Né? Você ter essa flexibilidade para ficar mais fácil. Né? Senão, a gente acaba emperrando, né, o reino de Deus segundo as nossas crenças. Então, o melhor da minha vida como um padre, né, foram as pessoas que eu conheci. Eu conheci pessoas fabulosas na minha vida, sabe? Pessoas, meu Deus do céu, que eu sempre vejo assim, a graça de Deus, porque em todas as comunidades por onde eu passei, teve alguém na minha vida que foi assim, literalmente um anjo bom. Sabe, que cuidou de mim como um pai cuida de um filho, como uma mãe cuida de um filho. Meu Deus, mas porque são, né, eu posso dizer assim, presença de Deus que passa pelo outro. Né? E eu posso citar nomes de pessoas aqui que eu falo isso para mim não tem nenhum problema. Não que essas pessoas me deram nada de concreto, não. Nunca estou falando dessas pessoas. Falando de pessoas que me deram presença. Um olhar, sabe, silêncio. Meu Deus do céu. Eu acho que essa é a experiência mais rica que eu fiz na minha vida, Pablo. Foi de pessoas que eu encontrei. Isso é bonito, padre. Padre, uma coisa também que marca muito o seu ministério, o seu sacerdócio, é a questão da liberdade que o senhor tem. Me lembro aqui no discurso do senhor, né? O senhor falava na paróquia de São Pedro que veio, mas também que depois do tempo ali, o senhor queria sair porque o senhor queria ser livre, não queria deixar ninguém preso ao senhor, mas também não queria se prender a ninguém. Queria fazer outras experiências para que essas experiências fossem saudáveis para o senhor e também para a paróquia com outro pároco. O senhor, assim, sempre foi assim durante todo o ministério do senhor? Poxa, Pablo, minha alma é muito inquieta. Eu sempre tive essa preocupação. Quando eu pedi para sair de São Lucas, eu saí porque eu percebia que a minha presença ali não levava mais a igreja a crescer. Eu pedi para sair. São José Operário, eu também pedi para sair. Não que a comunidade era ruim. Não é isso. Porque o senhor estava muito bem, né? Eu não ajudo mais a igreja a crescer e eu não posso limitar a igreja à minha pessoa. Ela precisa crescer. Eu poderia estar lá mais 1 ano, 2, 3, até envelhecer lá, como é comum. Mas eu tenho uma fala, sabe, Paulo, que não é minha. Porque naquela época a minha ordenação foi gravada e naquela fita, que eu não sei mais o nome, e se perdeu. No vídeo VHS. Isso, mas eu tenho a fala de Dom Celso muito presente na minha cabeça. Né? Porque ele havia me perguntado a leitura que eu escolhi, o porquê eu escolhi. Ele perguntou o que eu queria ser se não fosse padre. Eu falei que eu não sabia. Se eu não for padre, eu não sei o que eu queria ser. Porque até então eu não havia feito um plano B. Uhum. E até hoje eu não fiz. Eu não tenho um plano B. Tá? Mas Dom Celso falou assim, olha, que é tão triste quando uma ovelha chega à procura do pastor, nem encontra o seu pastor. Aquilo assim, ele falava e emocionava, ele chegou a até chorar, né? Que é tão triste quando o rebanho não tem o seu pastor. Mas ele também diz isso, mas é tão triste quando o pastor ele é reconhecido por aquilo que ele constrói, não por aquilo que ele faz na vida das pessoas, da escuta, do conselho. Então eu nunca me deixei assim me enveredar por aquilo que foi feito, né, com o dinheiro do povo, daquilo que foi construído numa comunidade. Eu fiz por necessidade, mas isso nunca preencheu meu coração. Nunca. Aquilo nunca foi assim. E por onde eu passei, eu sempre mexi com essas coisas para poder facilitar a vida da comunidade. Porque de fato é verdade, sabe, Pablo?
vocês vão fazer essa experiência. Nós seremos reconhecidos nas nossas comunidades por aquilo que deixamos construído. Não por bem que nós fizemos na vida das pessoas. É uma pena, sabia? Essa fala de Dom Celso, e eu experimento isso. O padre trabalhador é aquele que faz uma capela, que faz uma igreja. O padre trabalhador não é aquele que escuta o povo. É aquilo que Está a serviço do povo. Do né? povo, sabe? Então, isso é muito marcado, sabe? A gente não pode descuidar nem de uma coisa nem de outra, mas a nossa igreja principal é o povo. E às vezes a gente vai negligenciando, Paulo. Então, quando eu começo a perceber que eu estou negligenciando, então eu não posso mais ficar. Mas aqui está bom, mas eu não posso ficar. Então, as minhas saídas todas se deram por isso aí, sabe? Então, eu não sei se eu vou conseguir ainda, pela idade que eu tenho hoje, eu vou envelhecendo, a gente vai adoecendo, se eu vou ter a mesma disposição. Mas eu quero pedir a Deus a graça de não trair, sabe? Aquilo que para mim é um projeto de vida. Eu não quero, porque você corre um grande risco de se acomodar, sabe, cara? E aí a gente precisa tomar cuidado. Qual é a nossa função? A gente não pode descuidar do rebanho. Essa é a igreja de Jesus. É o rebanho dele. Quando eu falo do reino, eu fico apaixonado pelo reino. Por isso que eu trago esses homens no início, esses grandes homens que estavam assim, num anúncio de um reino, e esse reino passava por aquilo que era a libertação dos pobres, comida para os pobres, educação para os pobres, saúde para os pobres, uma sociedade mais justa e igualitária. Isso é puro evangelho, cara. Sabe? E isso ainda é muito latente. Mas eu acho também, sabe, Pablo, que eu estou fora de moda, fora de contexto. Eu acho que o meu ideal de igreja já não cabe mais. Eu tenho essa sensação, né? Porque a igreja vai buscando outros caminhos, sabe? Mas cada um vai por onde quiser. Mas eu quero continuar, né? Se não tiver mais espaço, paciência. Mas eu acho que vai ter sempre espaço para pessoas como você fez, sabe, Paulo? Não só na periferia, mas em São Pedro também. Eu estou olhando a igreja de centro e eu vejo uma pobreza muito grande, sabe? Não falo daquela pobreza que eu vejo nas praças, mas da pobreza das pessoas que chegam e sentam ali nos bancos, que querem só escutar, serem escutadas, pessoas que querem só ser olhadas, muitas vezes querem só um abraço. E aí eu falo para a Paula, a gente fica preocupado que tem um discurso teológico bem rabuscado. Na verdade, as pessoas elas não querem nem isso, elas nem prestam atenção, elas nem entendem o que a gente fala na verdade. É só um acolhimento. E aí é tão ruim quando as pessoas elas não têm esse encontro, sabe, cara? Não tem um abraço do seu pastor, não tem assim, um cheiro do seu pastor, não tem um olhar do seu pastor. E às vezes a gente falta, sabe, como as pessoas estudam. Amém. A gente está com uma nova modalidade aqui no nosso podcast. Começamos semana passada, não foi? Verdade. E graças a Deus deu certo. O povo acolheu bastante, né? Foi bem... Fomos felizes, graças a Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que o povo aderiu, o povo gostou. E a gente tomou a ousadia de procurar, assim, 2 personagens na vida do Senhor. O Senhor, de certa forma, já contou, né? Que a gente, apesar de ser surpresa... Mas sempre tem a surpresa. Ele não sabe. O importante é que ele não sabe quem é. Olha então, o impacto agora. Vai aparecer aqui nessa telinha, acredito que a primeira, ela fale muito sobre o que você acabou de falar, sobre as ovelhas. Esse pastor com cheiro de ovelhas. Mas sem dar muito spoiler, né? Vamos lá, Lucas. Quem é a primeira? Eita, agora para você que está na Rádio Excelsior acompanhando o Padre Fernando Pedrosa, apareceu aqui na tela Papa Francisco. Olhando para a imagem do Papa Francisco, Padre, para o senhor, o que representa? Pablo, quando ele foi nomeado Papa, eu estava celebrando e a Igreja dos Capuchinhos começou a badalar. Eu falei, o novo Papa saiu. Meu coração assim... começou assim a bater muito forte. E depois eu fiquei sabendo que o nome dele seria Francisco. Ele escolheu Francisco, né? Que é o santo da minha devoção. Eu acho esse homem, ele é um louco, ele é um apaixonado. Esse homem é um homem de uma visão de igreja que está lá na frente e é um burro velho puxando uma carroça. Puxando uma carroça, tá?
e a carroça com pneu furado. Então, ele é de uma força, de uma potência, de uma coragem, de falar, de expor até demais aquilo que... Mas às vezes é preciso para poder ver a nossa fragilidade, para que nós possamos nos humanizar. Uma igreja humana, sabe? Uma igreja que precisa ser acolhedora, uma igreja que precisa, de fato, olhar os seus espinhos e, se não puder, arrancá-los, mas pelo menos saber lidar com eles, sabe? É um homem de um projeto para a igreja que, infelizmente, muitos não compreendem, muitos não é nem compreender, não querem, né? Não querem, sabe? Mas ele é um homem muito firme, tá? Eu tenho uma admiração, uma paixão muito grande por ele, sabe? Na São Pedro, eu trabalho lá, mas antes de ser pároco, eu já atendi muitas pessoas. Então, nós passamos um período muito difícil na igreja. E na São Pedro nem se fala. E pessoas chegaram assim: Padre Fernando, quer fazer uma pergunta ao senhor? Tá bom, pode fazer. O Papa Francisco é comunista? E eu já me perguntei: mas o que é ser comunista? O que o Papa... Não, se você me disser o que é comunismo, eu vou dizer se ele é ou não. Então, vamos pegar essa palavra comum do Evangelho. Então, ele é, eu sou, quem crê é. Com o senhor, então, não tem como falar. Então, as pessoas têm uma visão do Papa Francisco daquilo que elas escutam, tá? E aí nós vamos vendo muitas pessoas na igreja que têm, assim, uma dificuldade de compreender o Papa. E aí eu falo: meu Deus, que igreja é essa que tem alguém que é a cabeça, mas não consegue pensar como... Às vezes não é nem pensar, é respeitar. Eu posso não aceitar o que ele fala, mas eu preciso, então... Tem gente que vai nesse embate, tá? Uhum. Agora, a igreja que ele propõe é a igreja para homens corajosos. Ele teve uma fala recente, foi muito impactante. Mais serviço, menos eminência. Sabe? Que o serviço ofusque o título de eminência para os cardeais. Sabe? É uma igreja de serviço, rapaz. Quando ele fala que a igreja precisa ir ao encontro, ela sair, toda essa proposta, e a gente vai ouvindo. Eu peguei uma fala de uma pessoa, até pastora de uma igreja evangélica, né? E essa mulher fala do prejuízo da igreja de ter se afastado dos pobres. E é o que ele está propondo o tempo todo, né? Então, quando muitas vezes nós temos essa repulsa, essa dificuldade, tem pessoas que assistiram o serviço da igreja e começam a dizer: olha, nós descuidamos das pessoas na periferia de um modo especial. A dificuldade, Paulo, de trabalhar e de estar na periferia é muito grande. Eu falo na periferia, não falo na geográfica, não. Na periferia mesmo da vida. Existencial, né? Sabe, essa dificuldade. Então, quando ele fala isso, é uma chamada. Quando Francisco tem uma fala, né, olhando para as minorias, que não são minorias, mas no sentido da palavra, quando ele fala para as pessoas marginalizadas, que as pessoas têm que ser acolhidas, ele é mal compreendido. E ele fala para uma sociedade que tem uma chaga aberta, né, que se você não pode colocar um remédio para curar, que você não abra mais, não causa... Né? Mais dor. Né? E ele tem essa fala. Então, agora uma palavra, né? Uma palavra assim para definir o Papa Francisco na vida do Senhor. Cara, esse homem meu Deus, eu não falo que ele é um profeta, ele é um santo. Amém. Amém. A outra pessoa, né? O senhor já falou bastante assim. A gente vai até se reduzir a uma palavra também, porque infelizmente o nosso papo, né, tá chegando ao fim. Mas vamos lá, dá tempo de... Dá umas... Ave Maria. Quem é esse aí, padre, que está aqui na tela para todas as pessoas que nos escutam na Rádio Excelsior? Pablo, esse homem é... Meu Deus do céu, não sei nem te falar. Dom Celso José. Uma certa feita, me chamaram para ir a uma celebração, né? E eu fui. E aí o padre que foi lá celebrar, e aí teve uma fala bem desconectada. Eu sei que esse padre começou a falar bem assim, né, que os espíritas não fazem caridade, faz proselitismo, né? Não, que os espíritas não fazem caridade, eles dão esmolas. E uma fala... E aí eu falei: Dom Celso, teve uma fala de um padre, e aí Dom Celso olhou para mim assim e falou assim: Fernando, tudo é besteira. A caridade não é da comida, a caridade não é da roupa, a caridade é o amor de Deus por nós.
Marcou. Essa é a fala dele, né? Então, porque você ama, então você dá às pessoas aquilo que elas precisam, e naquilo que elas precisam, elas podem experimentar o amor de Deus. Cara, esse homem, para mim, eu não tenho dúvida, é um santo, sabe? Então, Celso foi meu amigo, sabe? Sedutor. A gente falava a gente falava na nossa diocese que ele tinha uma alma de mãe, né? É isso, né? Dom Celso tinha uma compreensão. E o mais bonito dele, Paulo, se porventura alguém fosse falar de algum seminarista para ele, falar de algum padre para ele, você podia ter certeza que aquela conversa não ia render. Ele tinha uma paixão imensa pelo seu clero. Né? O pessoal de Teresina que conviveu com ele vai dizer a mesma coisa, né? Então, Dom Celso foi um homem que impactou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, tá? Um homem de uma serenidade, de uma bondade e de uma pobreza extrema. Também é um homem de uma vaidade extrema, de uma inteligência, e ele era muito vaidoso com a inteligência que tinha. Mas é um homem de uma bondade que... Fabuloso, né, padre? Gente, para vocês que nos acompanharam agora, todos vocês que nos acompanharam pela Rádio Excelsior, esse foi mais um papo com o seminarista, com o padre Fernando Pedrosa. Para vocês que nos acompanham aqui através do nosso YouTube, que está conosco ainda, padre, é interessante o senhor falar. Eu só queria trazer para o senhor uma história muito engraçada, que o senhor falou que Dom Celso até hoje está devendo o senhor, né? Ah, tem isso. Até hoje, Dom Celso fez uma promessa. Dom Celso mandou o Paulo para uma comunidade, eu terminei o curso e a comunidade estava sem padre. E ele me pediu para que eu fosse, né, para essa comunidade. A minha ordenação ia ser em maio, diaconal. E aí ele me mandou para essa comunidade em novembro. Eu fiquei de novembro até maio tomando conta de uma comunidade. E aí ele falou assim, olha, você vai para essa comunidade, para ter Belo Campo, né? Bela comunidade. Então, lá naquela época, a prefeitura pagava água não, a água vinha da cisterna, energia, motorista, combustível, feira do padre. Ele falou assim, olha, isso tudo a igreja recebe. Eu quero te pedir para que você não receba nada. E quando alguém oferecer, você dá um jeito lá, dá uma desculpa, mas não precisa receber, porque eu vou manter você. Tá bom. Foi assim. E eu fui. E aí eu trabalhei para... Tirou tudo. E aí passou o tempo e eu fui mantendo a paróquia e consertando, reformando. E aí ele me fez uma proposta para poder mudar de paróquia. Eu falei, Dom Celso, mas antes de eu me transferir, o senhor está me devendo 3 anos de ajuda de custo. Ele falou assim, mas não precisou, porque eu nunca te dei, né? Então, você sabe muito mão de vaca. Ah, muito bom, muito bom. Então, ele ficou me devendo 3 anos, sabe, de ajuda de custo, né, que ele me prometeu e nunca me deu, sabe, Paulo? Eu tenho, assim, muito orgulho, porque ele ficou de me dar, eu nunca pedi, eu nunca precisei, né? Eu fiquei brincando com ele, mas, de fato, ele nunca me deu nada. Mas é verdade, Paulo, a comunidade vai estar sempre nos dando aquilo que precisamos. Ela não vai dar aquilo que é excesso, mas ela vai sempre cuidar de você. O Isso é suficiente. impressionante. Amém. Tá chegando o Natal. O senhor pode deixar uma mensagem para quem nos assiste na Arquidiocese de Salvador, uma mensagem natalina, olhando para essa câmera aqui. O senhor fique bem à vontade. Pode, O advento é um tempo que o senhor gosta muito. Paulo, Olhando para aquela câmera ali, é do senhor. Essa câmera aqui. eu posso dizer para nós padres, não existe momento mais bonito do que o advento. E é o tempo que eu mais gosto na igreja, é o advento. É um tempo de uma espera que, de fato, é uma espera. Eu fico pensando como foi para o povo esperar Jesus. Aquele anúncio da chegada do Messias. Na liturgia, eu também sinto muito isso. Você espera, aí chega o Natal e a gente vê as bolas nas ruas enfeitando, luzes, e o comércio, aquele tumulto de gente, e cada um quer dar um presente a alguém, e você pode dar isso e dar muito mais se você puder comprar. Agora, tem algo que a gente não vai poder comprar, que a gente vai poder oferecer, mas a partir de uma experiência, que é a nossa relação com a oração, a nossa relação com Jesus, a nossa relação com as pessoas e com a comunidade no amor, sabe? Então, se celebrarmos o advento na graça e tendo essa perspectiva de uma esperança
que renova a nossa vida. Eu penso que o Natal será um Natal riquíssimo, sabe? Eu espero muito que o nosso advento seja muito bem celebrado, muito bem preparado, para que o Natal não esteja só na aparência, não só nas nossas trocas de presentes, mas que o Natal seja esse encontro do homem com Deus, porque ele já é presente. E quando chega o advento, a igreja só prepara um pouco mais o nosso coração para viver esse mistério que não tem como explicar se não sentir. Então, só espero que as nossas comunidades possam viver nessa alegria, tá? De anunciar Jesus. Pronto. Não é falar o que ele faz, é falar dele. E cada um faz a experiência como quiser. Amém. Que bonito. Eu lembrei muito do Evangelho de São Marcos, que fala quem é Jesus. Escreve para mostrar quem é Jesus. E isso basta, né? O que ele faz vai depender da abertura e da abertura do coração da pessoa que escuta e da vontade de Deus, como ele quer realizar na vida do outro aquilo que é dele. O mais. Que não cause inveja a ninguém, pela bondade que ele, da bondade dele na vida das pessoas, né? Porque às vezes pode sentir inveja, né? Porque Deus é bom com o outro e não é bom comigo. Tá bom. Mas ele veio por todos. Não é dele, né? O bem querer. Então ele vive como ele quiser, né? Como ele achar mesmo. Pensa assim, sabe, cara? Este papo foi maravilhoso. Infelizmente estamos chegando ao fim. Então, eu peço que você que nos acompanha na Arquidiocese de Salvador, Papo com Seminarista, curta, comente, agora sim, compartilha. Leva esse vídeo para seu parente, seu pai, seu tio, quem está no interior, quem está em outro estado, quem está em outro país. Então, compartilhe, leve a palavra de Deus, a mensagem vocacional do Padre Fernando para os 4 cantos do mundo. E é desta forma, com um grande abraço que enviamos aos nossos internautas, que terminamos mais um Papo com Seminarista. Fiquem com Deus.